A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, muito bom, mais um dia de estudo, que esse estudo traga para todos nós, embora dolorosa essa experiência que o Camilo narra, mas que fixe em nós o resultado de um um livre-arbítrio mal usado. Então, que a gente use as nossas decisões, use o nosso livre-arbítrio, sempre estudando as consequências para que traga para nós um conforto e nunca os tormentos voluntários. Que esta é a grande mensagem desse livro, que como eles estão sofrendo, tormentos voluntários, não era para nada disso acontecer, nada, absolutamente nada, mas não pensa, toma decisões apressadas, fugindo dos problemas. Problemas não se resolvem sozinhos. Depois melhora. Não melhora. Problemas são para serem solucionados. E tem solução para tudo. A questão é que muitas vezes a solução não é a que a gente quer, mas tenha certeza que é sempre a melhor. E aí ele vem narrando agora o que ele estava vendo ali, né? Esse capítulo todo é sobre isso. E ele diz o seguinte: coisa singular, essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para um determinado fim. Nós temos uma carga de fluidos. No livro Os Missionários da Luz, quando vai abordar a reencarnação de Sigismundo, o André Luiz está ali conversando com algumas pessoas, vem uma pessoa que vai reencarnar e o mentor fala para ele a seguinte frase: olha, não, você está recebendo uma carga de fluido, não me apareça por aqui antes dos 70 anos. Ou seja, esse fluido é a nossa energia, é o nosso combustível que nós vamos usar. Se nós gastarmos mal esse fluido, vamos ter problema. Vamos ter problema. Então, quando ele diz aí, esses fluidos que eram para permanecer nessa organização, como ele tira a vida, e o combustível está lá. Fazer o quê com ele? Que é seu, pertence a você e precisa ser consumido por você, e você não quer consumir mais. E agora? As dores, as consequências. E ele diz: ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Por quê? Se o fluido ele tem um objetivo, você deixa tudo desorganizado, o que acontece? Essa desorganização dele vai afetar diretamente o espírito. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Então, por isso que ele faz essa comparação como se fosse esse fio desencapado. Imagina um fio de alta potência, uma corrente passando ali, e você corta aquele fio no meio. O que acontece se alguém chegar? Vai levar choque, porque embora o fio esteja cortado, mas ali está impregnado daquela energia. E ele fala: com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado,
rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, senão todos que vimos anotando, uma vez que, na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Então, esses fluidos, nós precisamos gerenciá-los. E ele continua: mas, na ocasião em que, pela primeira vez, o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Ele não sabia o que era, né? Agora ele sabe que são os fluidos, mas que na hora ele percebeu que aquela desorganização trazia ali um sofrimento muito grande. Agora é que ele está entendendo. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece, que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Então, o tempo, com essa extensa cauda de sofrimento, isto aqui foi por ele produzido. Não tinha necessidade de passar esse tempo longo e essa extensa cauda de sofrimentos. Gente, não precisava. Bastava ele ter visão de futuro. Bastava ele raciocinar. Olha, já tenho uma idade, está chegando aí uma doença que vai me trazer uma cegueira. Então, agradecer por tudo que eu tenho até hoje e vou me preparar para a doença. Só poderia ter feito isso. E em pouco tempo ele iria desencarnar. Mas é a nossa vaidade, é o nosso melindre, é o nosso orgulho que leva a essa tomada de decisão. Então, a gente tem que ler isso aqui, olha, o tempo com uma extensa cauda de sofrimentos não precisava ter acontecido. Então, para a nossa próxima vida, nossa próxima reencarnação, o que nós podemos fazer agora para trazer para nós uma tranquilidade na próxima reencarnação, sem agonias, sem transtornos? Então, a gente tem que resolver agora, buscar resolver ou buscar se adequar, buscar compreender, porque às vezes não dá para resolver, mas dá para a gente compreender e aquietar, sair dessa agonia que muitas vezes nós ficamos, e isso acaba nos impulsionando para tomar uma decisão errada, o suicídio, por exemplo. E às vezes toma erradas decisões e atrapalha os relacionamentos, atrapalha a profissão, atrapalha a afetividade, atrapalha a pessoa e fica numa agonia danada. Então, vamos aprender a pensar como espíritos imortais. Vamos fazer esse esforço, porque esse esforço, na verdade, vai trazer para a gente um alívio, ao invés dessa extensa cauda de sofrimentos. E aí ele continua assim, olha: um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação, fraqueza insólita,
conservou-me aquietado, como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Veja que todos eles não precisariam estar naquelas cavernas desconfortáveis. Eles poderiam estar nos seus lares. Não se tinha passado, porém, sequer 24 horas, desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio, que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Porque todo mundo ali vivia em grupo, né, naquele vale. E ele diz assim, olha, eu compartilhava o mesmo antro residencial naquela caverna de 4 outros indivíduos, como eu, portugueses. E no decorrer do longo martírio em comum, tornáramos-nos inseparáveis. À força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão. Com o usar apenas da situação precária, o monólogo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastênico e impertinente, o tornava pedante e antipático, num local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão, e em que nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão, elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pincenê, com seu fio de torçal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que, então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. Então, aqui ele está falando, que a gente vai estudar mais lá na frente, do Belarmino, né? Que é esse, que também é português, que ficava ali com ele. E veja, mesmo ele naquela caverna, naquele sofrimento enorme, mesmo assim ele estava o quê? Irritado com o outro. Ele não se conformava porque o outro usava o fraque, usava lá uma bengala, ou seja, ele estava com inveja, ele estava irritado, mesmo naquele sofrimento, mostrando o quê? Que nós somos sempre aquilo que nós pensamos. E a gente pode estar em qualquer situação, se nós não soubermos o que nós comandamos na nossa mente, os pensamentos que nós comandamos em nós mesmos, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai ficar sempre à mercê do que se pensa naturalmente, porque quem pensa é o espírito. Mas como não se vigia aquilo, o que acontece? Pensa-se qualquer coisa. Então, mesmo naquela maneira que eles não se tornam, ficam inseparáveis, mesmo aquilo ali, ele fica altamente irritado. E interessante que isso tudo também é a falta de treinamento quando ele estava encarnado. A falta de treinar, de ter o quê? Compreensão. O outro, ele está usando fraque, uma bengala, porque ele gosta, porque ele é daquela maneira. Então, quando a gente consegue compreender o que está à nossa volta, a gente se desliga. E ele continua assim, olha, o conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saímos de um salto para a rua.
Vielas e praças encheram-se de réprobos, como das passadas vezes, ao mesmo tempo que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que, dentro da atmosfera densa e penubrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros. Em seguida, damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar um turbante e túnicas hindus. É interessante que quando ele coloca isso, mostrando a necessidade de nós compreendermos a religião, os religiosos, a religiosidade, que o importante é que cada um chegue, se aproxime de Deus. O caminho que vai fazer, a religião que escolher, não é o mais importante. O mais importante é se tornar bom. Então aqui ele coloca isso para mostrar que, olha, os hindus, a religião hindu, nem envolvimento com o Cristo tem, quiçá com Maria de Nazaré, mas estão todos lá trabalhando sob as orientações de Maria. Então, o hinduísmo para eles foi apenas um mecanismo de evolução. Que a gente use a casa espírita para tirar do momento da casa espírita o momento do estudo, os fluidos que são dados na hora dos passes, o benefício de um atendimento fraterno. Mas o importante, não adianta frequentarmos uma casa espírita a vida toda, se nós não mudarmos. Não adianta. E ele fala, silenciosos e discretos iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera, que se diria como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. E aqui ele vai mostrar essa organização no vale. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los, mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente abrigo número tal, rua número tal, mostrando que quando nós estamos prontos para ser ajudados, a ajuda chega e vai no lugar que estamos. Aqui, essa organização toda era para o quê? Socorrer alguns do vale. E chama pelo nome, mas muitos não conseguiam chegar, mas o socorro ia até eles. Então, o socorro não está relacionado a um lugar específico, é uma condição íntima. E essa condição íntima é quando a gente começa a se dirigir pela prece a Deus. No livro Plenitude, a Joana de Ângeles, ela aborda o autocura. E um dos passos do autocura é Deus. Um outro passo é o pensamento. Mas Deus é... Muito interessante isso que a Joana fala, porque nós temos horário para tudo. Nós temos o horário de ir para a manicure, de levar o neto na natação, de buscar na escola, o horário da novela, o horário do futebol, o horário de ir na padaria, o horário do lanche, do café. Nós temos horário para tudo. Qual é o seu horário para conversar com Deus? Conversar, falar de você,
falar do que você acha da vida, do como você está vivendo a sua reencarnação. Então a gente precisa ter esse contato. Veja um horário. Peça a Deus para te ajudar a se lembrar dele. E a gente adquirir o hábito das nossas horas vazias, ao invés de elas ficarem vazias, procurando qualquer coisa que a gente não acha nunca na vida, que a gente tem esse hábito de conversar com Deus. Porque quando esse hábito ele é sincero, em qualquer momento da nossa vida, nós vamos nos lembrar de Deus. Então, mostrando que quando a ajuda chega, ela chega onde quer que a gente esteja, na hora que a gente se permite a ser ajudado. E ele fala que, então, é anunciado o abrigo número tal, rua número tal, o dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua número tal. Não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Ou seja, a ajuda sempre chega. Dir-se-ia que alguém de muito longe assestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para assim informar detalhadamente do momento decorrente a expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36, da rua número 48. Atenção! Abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção! Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Gente, isso aí é uma coisa emocionante, porque é o momento do socorro. Mesmo eles na rebeldia, mas tudo passa. Todo sofrimento passa. O sofrimento imposto por nós mesmos, porque esse sofrimento que eles estão passando foram porque eles decidiram, imposto por eles mesmos. Mas tudo passa, tudo passa. E aí foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores, que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, onde se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada lia-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas.
lia-se Legião dos Servos de Maria. Então, esse é o momento que eles estão sendo resgatados para uma nova caminhada que nós daremos continuidade no próximo programa. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.